No universo de Naruto, as Bijus, ou bestas com caudas, são entidades colossais de poder inimaginável. Para muitos, parecem simples criações de um autor de mangá. Mas, por trás delas, existem séculos de mitologia, contos populares e crenças espirituais do Japão e até de outros países asiáticos. No folclore japonês, existe uma tradição muito forte de criaturas chamadas yokai. Esses espíritos, às vezes travessos, às vezes aterrorizantes, surgem como reflexos do medo humano, da relação com a natureza e até da religião shintoísta. Quando Masashi Kishimoto, criador de Naruto, desenhou suas bijus, ele bebeu diretamente dessa fonte. Cada besta não é apenas uma invenção fantástica, mas um eco de antigas lendas que já habitavam o imaginário popular. Hoje vamos percorrer da primeira até a nona cauda, explorando a origem mitológica de cada biju e entendendo como o anime reinventou esses símbolos para criar uma das mitologias modernas mais marcantes da cultura pop. Uma cauda, Shukaku. O primeiro da lista é Shukaku, o demônio guaxinim de uma cauda. Sua origem está no tanuki, o cão guaxinim japonês. No dia a dia, o tanuki é um animal real, mas no folclore se tornou um espírito cheio de truques e travessuras. Diziam que o tanuki podia se transformar em objetos ou pessoas, enganar viajantes perdidos e até manipular dinheiro falso para zombar dos humanos. Em templos, ainda hoje existem estátuas de tanuki com grandes barrigas, porque acreditava-se que batiam nelas como tambores para afastar espíritos malignos. O Shukaku carrega essa essência. Brincalhão, caótico, mas também perigoso. Enquanto no mito o tanuki podia ser engraçado e até benevolente, em Naruto ele assume a forma de um demônio de areia enlouquecido, com poder destrutivo, mas ainda ligado à travessura e à imprevisibilidade. Duas caudas, Matatabi. Matatabi aparece como um gigantesco gato flamejante de duas caudas. A inspiração vem do Nekomata ou do Bakeneko, gatos sobrenaturais da tradição japonesa. Acreditava-se que quando um gato envelhecia e crescia, sua cauda se dividia em duas, transformando-o em um Nekomata. Esses espíritos eram temidos porque se dizia que controlavam o fogo e podiam até manipular cadáveres, trazendo mortos de volta como marionetes. Essa imagem assustadora se reflete em Matatabi, que exala chamas azuis e tem um ar fantasmagórico. A diferença é que, em vez de um gato maldito em uma aldeia, Kishimoto elevou o mito para uma escala épica, transformando o Nekomata em uma criatura mística que carrega poder destrutivo, mas também majestade. Três caudas, Izobu. Izobu, a tartaruga de três caudas, remete ao Minogami, uma tartaruga mítica com algas crescendo em seu casco. Na tradição japonesa, o Minogami é símbolo de longevidade e sabedoria. Muitas vezes aparece ao lado de deuses ou em histórias de pescadores, representando a estabilidade das águas e a paciência do tempo. Izobu mantém esse vínculo com o oceano. Enquanto o Minogami é visto de forma positiva, em Naruto a tartaruga se torna monstruosa, associada à destruição aquática e à brutalidade. Mesmo assim, o detalhe das algas presas ao casco mostra como Kishimoto aproveitou a imagem clássica do Minogami para criar seu design. Quatro caudas, Son Goku. Aqui, a influência deixa o Japão e viaja até a China. Son Goku é inspirado em Sun Wukong, o rei macaco da obra Jornada ao Oeste. Essa é uma das figuras mais famosas da mitologia chinesa. Um macaco nascido da pedra, dotado de força imensa, imortalidade e poderes mágicos. Sun Wukong era conhecido por sua rebeldia, enfrentando o céu e desafiando os deuses. Sua história atravessou séculos e inspirou não só Naruto, mas também Dragon Ball, onde Goku recebe o mesmo nome. Na versão de Kishimoto, o macaco se conecta com o elemento da terra, reforçando a associação ao poder das pedras e das montanhas. Son Goku é, portanto, uma ponte direta entre o anime japonês e a tradição literária chinesa. Cinco caudas, Kokuo. Kokuo combina corpo de cavalo com cabeça de dragão. Essa fusão é claramente inspirada no Kirin, criatura mítica presente em várias culturas do leste asiático. O Kirin, às vezes descrito como uma quimera, é símbolo de pureza, prosperidade e poder. Na China, ele era considerado um presságio de sorte, aparecendo apenas em tempos de paz ou quando um governante justo estava no trono.
Goku herda essa dualidade. Tem a força de um cavalo de batalha e a imponência divina de um dragão. Em Naruto, ele se torna uma besta poderosa e destrutiva. Mas a referência ao Kirin revela sua origem como criatura quase sagrada. Seis Caudas, Saiken. Saiken, a estranha lesma de seis caudas, é uma das bijus mais difíceis de ligar diretamente a um mito. Não existe uma figura folclórica idêntica, mas podemos fazer um paralelo com o Namekujira, uma criatura descrita em gravuras de Toriyama Sekien no século XVIII. O Namekujira, ou baleia-lesma, aparece como um ser enorme e pegajoso, híbrido entre molusco e baleia, simbolizando o lado úmido, insalubre e estranho da natureza. Kishimoto provavelmente pegou essas imagens difusas e deu forma concreta a elas, criando um monstro único. Saiken é, assim, mais uma invenção do que uma adaptação, mas ainda ressoa com o lado sombrio e pegajoso de alguns yokai. Sete Caudas, Shomei. Shomei tem a forma de um besouro com asas e corpo protegido por uma carapaça que lembra uma armadura. Sua inspiração vem do kabutomushi, o besouro rinoceronte japonês. Esse inseto é muito popular no Japão, especialmente no verão, quando crianças costumam caçá-los em florestas. Mas além do lado cotidiano, o kabutomushi é símbolo de força e resistência. O próprio nome remete ao kabuto, o capacete usado pelos samurais, sugerindo proteção e coragem. Em Naruto, Shomei leva essa ideia ao extremo. Um ser alado, blindado, resistente, que combina o poder do inseto com a estética guerreira da cultura japonesa. Oito Caudas, Gyuki. Gyuki é uma fusão de boi com tentáculos de polvo. Sua origem é o Ushioni, ou demônio boi, um dos monstros marinhos mais temidos do folclore japonês. O Ushioni era descrito de formas variadas, às vezes como um boi com corpo de aranha, outras vezes como uma criatura com tentáculos. Sempre associado ao mar, atacava pescadores e viajantes nas costas japonesas. Kishimoto se inspirou diretamente nessa imagem para criar Gyuki. Ao misturar o corpo bovino com tentáculos de polvo, ele manteve o caráter assustador e marítimo do Ushioni, mas adaptou para o formato grandioso de uma biju. Nove Caudas, Kurama. Por fim, chegamos a Kurama, a mais famosa de todas as bestas. A raposa de 9 caudas, ou Kyuubi no Kitsune, é uma das figuras centrais da mitologia japonesa. Na crença popular, a raposa é um espírito mágico capaz de assumir forma humana, enganar pessoas e manipular fogo. Algumas versões descrevem o Kyuubi como mensageira do deus Inari, ligada à fertilidade e prosperidade. Em outras, é uma criatura maligna que provoca destruição e caos. A cada nova cauda, a raposa aumenta seus poderes e sua sabedoria. Quando alcança 9, torna-se quase divina. Kurama em Naruto traduz esse mito de maneira direta. Imensa, poderosa, sábia e temida, a raposa é tanto uma ameaça quanto uma aliada. Das brincadeiras do Tanuki às chamas da raposa de 9 caudas, passando pelo rei macaco da China e pelo temido Ushioni das costas japonesas, as bijus de Naruto carregam a herança de lendas milenares. Kishimoto não criou apenas monstros para seu mangá. Ele recontou, à sua maneira, histórias que o povo japonês já contava há séculos e as levou para milhões de fãs ao redor do mundo. Essas criaturas agora não são apenas personagens de anime, são pontes entre a cultura pop e a mitologia, mantendo vivos mitos que poderiam ser esquecidos. E você? Qual das bijus mais te impressiona? O tanuki brincalhão, o gato flamejante, o macaco rebelde ou a raposa de 9 caudas? Deixe nos comentários e, se quiser ver mais conexões entre mitologia e cultura pop, inscreva-se e acompanhe os próximos vídeos.